Essa iniciativa é muito importante porque é uma oportunidade que a Federação dos Trabalhadores da Alimentação tem para manifestar sua posição em relação ao que está acontecendo em relação à Argentina, mas a gente queria ampliar o debate. Nós acreditamos que o foco que nós vamos dar pode parecer que desvia um pouco do contexto que está sendo discutido, mas eu acredito que ele contribui sim para que a gente amplie o debate e repasse algumas questões que a gente considera muito importantes, específicas do setor. Em primeiro lugar, que nós reconhecemos a situação de que esse embargo argentino, essas restrições argentinas, elas realmente dificultam e também criam problemas no setor da alimentação. Tanto é que nós estamos tratando questões pontuais. Mas eu queria dizer assim, nós estamos tratando especificamente um problema que aconteceu com relação à carne suína, que um frigorífico lá do Estado, diante das dificuldades, está propondo redução salarial, redução de carga horária e não garante emprego, demite 25% do seu quadro. Mas é um caso isolado no setor. Eu diria assim que no setor da alimentação, o segmento que realmente está enfrentando problemas, e não há dúvidas quanto a isso, é muito mais o setor de produtores e o setor da agricultura. E o problema que eles estão enfrentando tem um peso, não tem um peso muito grande o comércio exterior. O comércio exterior tem muito menos influência do que propriamente uma organização do próprio setor industrial. Trata-se de uma concentração de produção e de capital muito forte no setor da indústria da alimentação. O que mais está afetando os produtores suínos, avícolas e de carnes, carne bovina, é essa concentração que está havendo no setor. A gente até fala, e tomara que isso não aconteça, mas que futuramente a gente vai ter uma grande ou duas grandes empresas em cada setor desse. E aí vai. É o setor avícola, é o setor de carnes, que eu falei, laticínios, bebida, havendo uma concentração muito grande. E essa concentração está afetando, sim, toda a cadeia produtiva. Porque impõe preço para o produtor, quer dizer, ele não consegue ter a possibilidade de ter um preço adequado, passa pelos trabalhadores, com a precarização do trabalho, com salários baixos. A média salarial do setor é baixíssima e acaba influenciando também e tendo reflexo nos consumidores, com o preço ao consumidor. Então, existe esta grande concentração que tem que ser enfrentada, e o que é pior, é com financiamento público. O JBS, os dois frigoríficos, o JBS e o Marfrig, estão ponteando no Brasil os que mais recebem incentivo e que mais têm participação do BNDES. O Marfrig, de 2009, que tinha 3%, ampliou para 11%, agora em 2011, e o BNDES também está estudando ampliar essa participação. Com isso eu quero dizer que o setor industrial, ele não está afetado como de uma certa forma afeta. Agora ele não está afetado com essa dimensão que é passada. Outra coisa que tem que ser considerada, o aquecimento da economia do país faz com que aquela perda que eventualmente tenha de exportação, eles superem com o mercado interno. Esse aquecimento do mercado interno favorece que as empresas arrumem formas de enfrentar essas dificuldades. O setor bovino do Estado do Rio Grande do Sul tem um programa muito interessante lá do governo do Estado, criado no governo Olívio Dutra, que é o Agregar RS Carnes. Com esse Agregar RS Carnes, os frigoríficos que estão dentro do programa, e estão os frigoríficos grandes dentro do programa, o Marfrig está dentro do programa, eles conseguem, em torno de 70% dos frigoríficos conseguem cobrir a folha de pagamento com os créditos de entrada
que são os créditos que eles recebem, isenção do ICMS pela compra do boi vivo e depois pela venda da carne também tem a diminuição. Com isso, grande parte, inclusive, cobre a folha e sobra. Sobra ainda créditos. Ou seja, é um benefício e tanto. Mas que é interessante para nós trabalhadores também, porque a gente exige a regularidade sindical e trabalhista dessas empresas para poderem participar do programa. Né? Então, essas questões, elas têm que ser colocadas. Outro dado, segundo dados, inclusive, do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, inclusive, subsidiou esses dados no que tange ao setor suíno, quando ele fala que o problema está na concentração industrial. Quer dizer, ele compactua do pensamento da entidade e da federação com relação a isso. São dados do Ministério, com relação à carne suína, à exportação da carne suína. E depois de um ano de suspensão do comércio da carne suína para a Rússia, e desde fevereiro agora para a Argentina, mesmo nesse período, 35 estabelecimentos retomaram a exportação do setor avícola, bovino e suíno. E as exportações cresceram, do setor cresceram em volume, valor de exportação e preço médio, nesse período. E isso tudo muito favorecido agora pelo dólar, né? O dólar está num patamar adequado para as exportações, e isso faz com que as empresas consigam achar formas de exportar, mesmo havendo esse embargo da Rússia, que completa um ano, mas e o da Argentina, que também afetou. Nós entendemos assim que... E outra coisa, está havendo processo de negociações com outros países também, no setor. Para a China, para os Estados Unidos, para o Japão, está bem forte essa negociação para a exportação desses produtos para esse país. O que me parece não, é real, existe um conflito de interesse, uma verdadeira queda de braços entre os dois países aí. Mas o que eu estou entendendo da secretária do Comércio Exterior é que, de parte do Brasil, existe interesse, sim, de que se busque formas negociadas. Porque eu acredito que medidas unilaterais, tanto de um país quanto de outro, elas não contribuem, pelo contrário, vão na contramão do Mercosul que nós queremos. Né? E para nós o Mercosul é importante. E a Argentina é o terceiro maior parceiro do país, comercialmente. Né? Então ele tem toda uma importância, sim, de se resgatar. Resgatar não, porque eu acredito que esteja havendo isso, mas não está chegando a contento. Mas precisa haver, sim, ações, precisa haver medidas fortes, quando há uma retaliação do outro país, mas precisa, acima de tudo, o diálogo. E eu acho que isso o Brasil, o governo brasileiro, defende como o principal instrumento para que se resgate o Mercosul na sua plenitude. Com relação inclusive, tem a questão das importações, essas restrições do Brasil às importações da Argentina. No caso do vinho, no caso da farinha de trigo e de outros produtos, e aí tem um dado importante. A farinha de trigo representa, das importações da Argentina, 90%, praticamente 90% das importações do país em relação à Argentina. Tem um peso enorme. E isso tem reflexos aqui no país. Ou seja, no preço do pão, no preço da massa, que a gente já está vendo no supermercado, isso aí, o próprio vinho, né, tem essas reflexões, tem esses reflexos, esse impacto para o consumidor aqui no país. Mais um motivo porque o Brasil, nós estamos perdendo também com isso. Os empresários argentinos estão perdendo de alguma forma. Quer dizer, os dois países perdem. Então, nós acreditamos que precisa se buscar soluções negociadas. E, assim, acredito que é necessário que
haja um equilíbrio nessas ações todas, né? A gente sabe que estão sendo tomadas iniciativas, precisa essas ações, mas precisa o diálogo entre os dois países. E uma coisa que tem que aproveitar essa oportunidade, senador Paim, tem que aproveitar do sério problema que enfrentam os trabalhadores do setor, né? Ao mesmo tempo em que recebem subsídios importantes, recebem incentivo público, dinheiro público, e a contrapartida social não existe dessas grandes empresas. Uma coisa que precisa ser discutida, rediscutida, que precisa ser ampliada, a questão da participação do BNDES nessas grandes empresas. É preciso ter critérios. Nós entendemos que o BNDES tem, sim, um papel importantíssimo no desenvolvimento do país, fortalecer a indústria brasileira, tudo isso nós concordamos. Agora, o crescimento dessas empresas, o lucro, a produtividade, a competitividade, que é uma das coisas importantes que se busca, é a competitividade, ela não pode ser dada às custas do sacrifício dos trabalhadores. E existe um processo grande de adoecimento dos trabalhadores do setor. E isso é terrível. Há municípios lá com 20% dos trabalhadores afastados por doença do trabalho. Municípios pequenos do interior do estado, praticamente só existe farmácia nas ruas principais para atender esses trabalhadores. E nós, claro, estamos tomando várias iniciativas no sentido de resolver a situação, inclusive tem uma ANR sendo discutida, essa ANR quer colocar regras no setor para que se respeite o limite dos trabalhadores. Agora, não se pode, com o dinheiro público, financiar adoecimento dos trabalhadores e financiar demissões. Porque as empresas, inclusive, investem em tecnologias, empresas grandes engolem as pequenas, e aí o grande problema do monopólio, né, que está virando um verdadeiro monopólio. E, para finalizar, tem uma discussão aí, uma denúncia, eu até acho que eu tinha o nome do deputado, na Câmara dos Deputados, eu tinha aqui, mas de qualquer forma eu queria citar o nome do deputado que está propondo, mas está propondo uma discussão na Câmara dos Deputados com relação à possibilidade da criação, além dessa questão que a gente vem denunciando há tempo do monopólio, a criação de cartéis no setor, que é mais uma questão que afeta toda a cadeia produtiva, do produtor até o consumidor. Desculpe se eu acabei desviando um pouco o foco, mas eu preciso falar isso. Porque, inclusive, no setor há empresas, não estou generalizando, até porque eu estou falando aqui para os telespectadores, e tem uma dimensão grande do que você fala aqui, e os próprios empresários estão acompanhando. Não estou generalizando, mas tem muitos empresários do setor que se aproveitam da crise, da situação de crise, para flexibilizar direitos dos trabalhadores. E esse não é o caminho correto.